um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui para falar da palavra de Deus, para falar das mulheres heroínas, mulheres fortes, mulheres guerreiras como você, que eram de carne e osso e mesmo assim enfrentaram desafios, dificuldades como você, como eu, e venceram, né? E superaram. Tem lições para a nossa vida de hoje. Então, a Bíblia é maravilhosa, né? Eu amo Jesus. Então, eu tenho esse canal para falar sobre a palavra de Deus. E nessa série sobre as mulheres da Bíblia, hoje nós temos uma mulher importante para falar. Se a Bíblia se refere a ela, ela é importante. E ela tem a nos ensinar, porque nada acontece por acaso. Nada. Não cai uma folha da árvore que não seja permissão divina. Nada que aconteceu na sua vida, desde o seu nascimento até hoje, foi por acaso. Né? A sua infância, poxa, Helena, mas eu sofri muito. Tenha certeza disso. Aquele sofrimento que você passou é para te fortalecer, para estruturar, para você ser a mulher que você é hoje. Então, nada que nós passamos foi por acaso. Então, nós vamos hoje falar sobre... Olha, nesse canal, já vou pedir para você já curtir esse vídeo, dar um like maravilhoso aí, um gostinho. Aí, maravilhoso. E seguir o nosso canal. Porque aqui eu tô postando, né, toda semana histórias da Bíblia sobre mulheres. E já falei sobre Eva, se vocês forem aí para trás, tem sobre Eva, sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel, sobre Débora, sobre Ruth. E hoje nós vamos falar do quê? Sobre Miriam, a irmã de Moisés. Sim, ela era profetisa e ajudou a liderar os israelitas. Olha que só. Que honra, né? Então nós vamos saber um pouquinho sobre Miriam. Muita gente sabe pouco sobre Miriam. Miriam, as pessoas se referem assim àquela que... Eu mesma, né? Vou falar pra vocês que antes de ler a história de Miriam, para poder vir trazer esse conteúdo maravilhoso, eu conheci a Miriam, sou aquela mulher que depois que o Mar Vermelho se fechou, né? E ela estava salva do outro lado, Miriam dançou. Porque tem um louvor, né? Que Miriam dançou com um pandeiro na mão. Então, e que nós dancemos como Miriam. Mas eu só lembrava dessa passagem. E Miriam passou só a minha vida inteira só por isso. Só que agora que eu preciso ler a Bíblia e falar sobre as mulheres da Bíblia, eu estou descobrindo, uau, tem muito mais. Então bora saber. Claro, estamos aqui para isso, né, Helena? Então bora lá. Já deu um gostinho aí? Já deu um like? Então, vamos ler, né? A Bíblia. Já está até marcadinho aqui, porque tem uns 2 ou 3 versículos que eu vou ler. O primeiro é Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Se quiser me acompanhar, só me escuta, ou anota, lê depois, para saber um pouco mais da história de Miriam. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão à casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos, betumou, e pondo nela o menino, pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ficou olhando de longe. A filha de Faraó desceu para tomar banho ao rio, junto com suas donzelas, passeando pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo a arca, havia um menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão. E disse-lhe: dos meninos de os hebreus é este, deve ser um filho de hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, que era uma das donzelas ali: irei eu chamar uma ama hebreia, que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai lá. E a moça foi e chamou a mãe do menino, que era a mãe dela e do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: levanta este menino e cria-o. Eu te darei o salário de babá, né? E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o nome de Moisés. E disse: porque das águas tenho tirado. Amém. Esse é o primeiro versículo. O nascimento de Moisés. Olha só, né? Interessante. Naquela época, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre Miriam, tá? Peraí. Mas por quê, né? Naquela época, né? Uma iniciativa. Nós vamos falar sobre a Moisés, né? Ele nasceu numa época de opressão. Foi um genocídio, né? Mataram todos os bebês que nasciam do sexo masculino. Era uma ordem de Faraó. Que todas as crianças hebreias, todas as crianças... Por quê? Porque ele tinha medo dessas crianças, se nascessem muitos homens, iam crescer um exército contra eles. E o Faraó ali estava escravizando o povo de Israel. Estava escravizando o povo de Israel, estava ali, ó, como capacho ali, humilhado, trabalhando, né, vivendo ali
trabalhando em prol do faraó. E ali, então ele tomou posse ali da cidade e os hebreus eram todos empregados de faraó. Então ele, com medo de, e como não tinha naquela época, né, como evitar a má gestação, então ele fez essa ordem, que todas as crianças que nascessem homens teriam que morrer. As parteiras tinham medo, falavam, mas assim a gente se sente cruel, né? É umas pessoas assassinas que matam o bebê. Aí ele falou assim, pra vocês não matarem, então joga no rio, mas nasceu já joga, não deixa nem a mãe pegar amor, nada. Só que nasceu Moisés. Quem era a mãe de Moisés? Joquebede. Joquebede, ela tinha a Miriam, que já era grandinha, uma adolescente, e Moisés nasceu. Moisés, ela se apaixonou por Moisés, e aquelas parteiras comovidas, deixou ela esconder. E ela conseguiu esconder Moisés 3 meses. Né? Moisés devia ser um bebê muito bonzinho, né, gente? Daquele tipo que não chora muito, que não dá alarde, né? Porque não teve cólica. Porque como é que uma mãe, para quem teve filho aqui, sabe como é que uma mãe consegue esconder uma criança, né? Dos vizinhos. E ali, antigamente, as casas nem eram de cimento, assim, sólida. Então, eu fico imaginando, me colocando ali com empatia, né? Me colocando ali no lugar de Joquebede. Como foi difícil esconder um bebê 3 meses. Eu acredito que foi muito difícil. Mas ela conseguiu até os 3 meses. Quando chegou esses 3 meses, ela não viu outra alternativa. Ali, quando Miriam, adolescente, ela ajudava na casa de Faraó. Ela era uma funcionária da filha de Faraó. Ela era uma das funcionárias da filha de Faraó. E ela sabia que todos os dias a filha de Faraó tomava banho no rio, junto com as suas empregadas. Então ela falou pra mãe, vai chegar uma hora que você não consegue mais guardar o neném. Então vai ter que colocar ele no rio. Aí a mãe falou, mas eu vou cortar o coração, né? Saber que seu filho vai morrer. Ela falou assim, não, mas Deus pode fazer um milagre. Porque ela já sabia, a mãe não sabia, mas ela já sabia, Miriam. A mãe lançando no rio, naquele mesmo horário. Tudo na cabecinha de Miriam, programado. E se desse certo, estaria ali o propósito de Deus. Então você lança, você precisa do quê? De atitude, de lançar teu propósito. Né? Não fica de braço cruzado não, senão vai morrer o bebê. Então tem que fazer alguma coisa, se movimente, se mexa. Já é o primeiro passo aqui. Então Miriam deu aquela ideia de da mãe colocar numa cestinha, né? Colocar uma cestinha que protege que a água não entre, que a criança fique no cestinho, para não entrar água e não morrer. E ela jogou no rio, né? E ali naquele mesmo horário que a filha de Faraó estava tomando banho. Filha de Faraó, a outra funcionária, né, uma das donzelas que ali trabalhavam com a filha de Faraó, falou, olha, tem um cestinho descendo ali, o que será que tem dentro? Ela pega lá pra mim. A funcionária foi lá, pegou, trouxe, falou, um bebê. Moisés devia ser lindo, né, gente? Porque a mãe não teve coragem. A mãe nunca tem, né? Pode ser o filho ser carinha de joelho, você não vai ter coragem nunca. Mas aquelas parteiras não tiveram coragem. E quando a filha de Faraó viu o bebê, a Bíblia diz, né, que ele era muito lindo. Quando a filha de Faraó viu aquele bebê lindo naquele cesto, a filha de Faraó ficou encantada, apaixonada pelo bebê. Falou, eu fiquei com dó. Eu sei que ele é hebreu, né, mas eu não sei de quem é a mãe e nem precisa saber. Então eu fiquei com dó. Mas eu não tenho como cuidar, porque essa criança mama, né, há 3 meses. Aí a Miriam deu a ideia assim, totalmente despretensiosa. Olha, ela fez uma interpretação. Poxa, lá no meu território, tem uma mulher que teve uma menininha, né? Teve um bebê há pouco tempo. E ela ainda tem leite. Você quer que eu a chame pra ela cuidar desse bebê? Lá vem a Joquebede, a mãe de Moisés. Que bênção. Eu imagino a alegria dessa mulher. Ela esperava o pior. Ela esperava que seu filho morresse. Ela esperava que nunca mais o visse. Mas ela teve a honra, o prazer, que só sabe quem é mãe, dali cuidar do seu filho. Cuidar, ensinar, orientar, mostrar o caminho melhor. E é isso que toda mãe faz, né? Apesar de nem todos obedecerem, mas é o que a gente quer o melhor para os filhos. E Joquebede chegou lá e a filha de Faraó falou assim, então, você pode criar meu filho, e além de você criar esse bebê, você vai ganhar salário. Olha o presente de Deus aí, ó. Você vai ganhar um salário para cuidar do seu filho, que ela não sabia, a filha de Faraó. E você, quando ele tiver maiorzinho, né, aí eu volto a morar aqui comigo. Por enquanto pode ficar cuidando dele, com ordem da filha de Faraó. Então, foi tudo feito. Então foi a primeira atitude de Miriam na sua adolescência. Deus está falando para você ter atitude, não ficar esperando as coisas cair do céu. Deus não quer que você fique aí aguardando. Você precisa ter atitude. Vá, faça. Miriam fez. Miriam saiu do lugar. Miriam não ficou lá esperando o irmãozinho dela morrer. Foi estrategista.
Seja estratégico, ou peça orientação a Deus, peça capacidade, peça para Deus te orientar, te capacitar. Que Ele fará. Então Miriam tem repletas lições, né? Quando Miriam era criança, mostrou a grande coragem, a iniciativa, ao seguir de perto o cesto do seu irmão Moisés pelo rio Nilo e ao se aproximar da filha de Faraó para sugerir que uma mulher hebreia amamentasse o bebê. Sua ação foi rápida, sua ação foi ousada e garantiu que Moisés fosse criado pela própria mãe. Aleluia. Olha que sacada, né? A coragem e a sabedoria podem se manifestar em qualquer idade. Até as ações aparentemente pequenas podem ter um impacto duradouro e transformador. Então, você pode ter 15, 12, 20, 30, não importa, 40, 50, 60. Não tem idade para as coisas acontecerem. Deus é maravilhoso. Agora precisa ter o quê? Determinação. Precisa ter o quê? Ousadia. Precisa ter vontade. Parar de ficar só orando. Precisa ter oração. Orar e ação. Orar e atitude. Orar e se movimentar e fazer. Se Miriam tivesse ficado orando ali com Joquebede, aleluia, amém, glória a Deus. Mas só isso resolveria? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela teve atitude, iniciativa, coragem. Então, essa foi a primeira, né, atitude de Miriam. Ela era irmã mais velha de Moisés. Então, Miriam, a primeira mencionada no Êxodo, que foi o capítulo 2, durante a história do nascimento de Moisés, quando Faraó ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, ali aconteceu um milagre, né? Quando não podia mais escondê-lo, ela coloca no cesto e quem vai criar é a própria mãe. Aí nós sabemos da próxima história que continua ali, a travessia do Mar Vermelho. Porque a Bíblia não conta a parte de Miriam, ela foi importante no nascimento de Moisés e depois ela volta lá na travessia do Mar Vermelho. Nesse meio termo, eu não sei o que ela fez. Provavelmente trabalhou ali dentro do palácio ou ajudou a sua mãe, a gente não sabe. Mas na travessia do Mar Vermelho, Miriam aparece novamente na Bíblia. Após a travessia do Mar Vermelho, um dos eventos mais dramáticos da história bíblica, depois que Deus abriu o mar para que os israelitas passassem, o exército egípcio fechou, o exército egípcio entrou no mar, né? Entrou, e o mar se fechou. E matou todos os soldados. Miriam liderou, olha aqui, ó, Miriam de novo aqui, ó, aparecendo. Miriam liderou as mulheres em um cântico de vitória e louvor a Deus. Aonde está escrito isso, Helena? Êxodo capítulo 15, versículo 20. Vamos ler. Êxodo capítulo 15 e versículo... Não, aqui não é isso, não é Êxodo. Capítulo 15, versículo 20. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profeta, irmã de Arão, tomou tamborim da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás delas, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente nos exaltou, e lançou no mar os cavalos e o exército, que era dos egípcios. Depois fez Moisés, a partir dali, os israelitas do Mar Vermelho saíram do deserto e andaram por algum tempo ali. Então você vê que coisa linda, Miriam novamente aparece na travessia do Mar Vermelho, liderando as mulheres com louvor e dança. Porque dançar não é pecado, só se for dança sensual, dança mostrando o corpo, né, seduzindo, mas dançar com louvores a Deus, pulando em gratidão, e com o seu corpo, louve a Deus, com o seu corpo, com movimentos do seu corpo, louve ao Senhor. Então, apesar do seu papel significativo, Miriam, depois, né, tanta coisa boa, ela cometeu erros. Então Miriam errou. Lá em Números, capítulo 12, Miriam juntou-se com Arão, que também eram irmãos de Moisés. 2 irmãos. Você aqui presta atenção. A família, às vezes, é quem mais fala mal da gente. Nos critica, né? Nos condena, nos absolve. Mas a família, ela se sente no direito de, às vezes, fazer críticas em hora errada, falar coisas que não deve, e que magoam, e que destrói. Por isso que tem muita gente que fala: eu não gosto de família, eu não quero morar perto, por causa de problemas desse tipo, mágoas, né? Por tudo aquilo que Moisés tinha feito, juntou seus 2 irmãos para criticar Moisés, para criticar. Mas nada melhor do que ter um Deus que te justifica,
que te apoia, que te defende. O melhor advogado, o melhor amigo. Ele te defende, ele te acompanha, ele cuida de ti. Aleluia. Então, independente da crítica ali, ó, em Números capítulo 12, Arão e Miriam se juntam para falar mal de Moisés, questionando a autoridade de Moisés, questionando que tudo que Moisés fazia poderia ser dele mesmo e não do Senhor. E lá em Números capítulo 12, versículo 2, Deus, no entanto, interveio em defesa de Moisés. Quando alguém falar mal de você, entrega na mão de Deus. Entrega. Isso aí, essa é uma das atitudes para quem fala mal de você. É entregar na mão de Deus. Aquelas pessoas que te criticam, que te apontam o dedo, que te ofendem, que diz que você está sempre errada, que você não sabe nada. É aquelas pessoas. Elas vocês precisam entregar na mão de Deus, porque Ele, não adianta você se justificar, não adianta você querer provar que você não é o que você é, não adianta. Entrega na mão de Deus, porque Ele sabe fazer o melhor. Você viu aí, ó, Moisés, ali os irmãos criticando ele, e ele não falou nada. Deus o defendeu. E a defesa de Deus é forte. Miriam foi afligida com uma lepra. Triste, né? Você acha que Moisés gostou? Não. Sabe por que Moisés não gostou? Porque Moisés orou por ela e pediu a Deus que curasse Miriam daquela lepra. Deus pediu para Moisés que isolasse Miriam do acampamento para não passar lepra para as outras pessoas. E ela ficou isolada, sozinha. Imagina, você doente, sozinha, isolada do povo, porque você estava com a doença, né, que contagia, e ela ali ficou refletindo, né? Aquela doença foi mais uma reflexão. Mais uma reflexão, para ela ficar sozinha ali, para refletir. Às vezes Deus permite que ficamos sozinhos. Deus permite que... Porque como eu comecei esse vídeo falando, nada é por acaso. Não caia uma folha da árvore que não seja permitida pelo Senhor. Então Deus permite que você fique sozinho. Às vezes, sabe por quê? Para refletir, para pensar no que você fez, para ver se a atitude está certa. Você precisa ali conversar com Deus. Ter uma intimidade com Deus. Então ficar sozinho nem sempre é uma tristeza. No caso de Miriam era, porque ela estava doente. Mas, às vezes, você está sozinho para uma reflexão, para uma avaliação, para uma análise da sua vida. Então, ali, Miriam ficou por 7 dias. E ordenou que ela ficasse no acampamento por 7 dias. Foi uma semana. E por esse período, ela foi curada. Porque Deus é poderoso. Por isso que as igrejas acostumam fazer campanha de 7 dias. Né? 7 dias de culto, 7 dias de jejum, 7 dias de oração. O número 7 é o número de Deus. Após o período, ela foi curada, reintegrada à comunidade. Então, Miriam foi uma mulher que mostrou, né, todos os percalços ali da vida dela, de uma mulher que, como nós, que erra, que acerta, que tem atitudes, às vezes fraqueza, né, e acontece. Então, ó, liderança e louvor. Após a travessia do mar, recapitulando, Miriam liderou as mulheres de Israel com um cântico de louvor a Deus. Isso mostra o quê? Sua posição de liderança. Então, Miriam, desde o início, mostrou-se uma mulher diferenciada. Lá na adolescência, atitude, né? Lá, depois da vitória, liderança. Né? Tomou a frente daquele louvor, sem medo de ser criticada, de ser olhada torto, saiu dançando e louvando ao Senhor e as mulheres acompanhando. O verdadeiro líder não apenas guia em tempo de crise, mas também celebra regularmente as vitórias, levando aos outros a ensinar a agradecer a Deus. E foi isso que Miriam fez. Ela ensinou a todos a agradecer a Deus pela vitória. O reconhecimento e a humildade. Miriam foi uma profeta e tinha uma posição de destaque entre o povo, mas quando se deixou levar pela inveja... Então, não adianta você falar assim, eu tô na igreja, eu sou fiel, obediente, eu não falo palavrão, eu sou uma mulher de Deus, tudo. Mas, se você se deixar levar por inveja, aí pode pagar um preço. Porque profeta não pode ter inveja? É ser humano, né? Ser humano. Então, ela foi levada pela inveja, questionou a liderança de Moisés. E por isso foi punida. E Deus deixou claro que, embora ela tivesse um papel importante, ela não poderia criticar o homem de Deus. Então, cuidado quando você abre a boca para falar de profeta, para falar de pastor. Independente da placa de igreja. Gente, se você não concorda com a Igreja Universal, tudo bem, mas não critique o método que eles trabalham. Porque a igreja só cresce. Se você não concorda com tal igreja,
mais com tal pastor, mas não critique. Não fique usando a sua boca para sentando em roda de pessoas para falar mal de pastores. Você só perde com isso, só perde. Não ganha nada, só perde, perde feio. Você não sabe o que. Deixa que a vida dele, ele vai dar conta com Deus. Cada um de nós vamos dar conta da nossa vida. Então os pastores também. Então pare de criticar os pastores. Então ela ali criticou Moisés. Ele estava agindo como um pastor, cuidando ali das ovelhas, o povo de Israel. É essencial consideração a respeito do papel da missão dos outros. Mesmo quando também ocupamos cargo de liderança, a humildade é crucial para quem deseja servir a Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, você tem humildade no coração. Eita, né? Deus falando diretamente. Consequência, intercessão. Quando Miriam foi punida, né, com a lepra, Moisés, apesar de ter sido alvo da sua crítica, intercedeu por ela diante de Deus. E isso resultou em cura. Você vê que coração generoso, bondoso de Moisés. Que ele, mesmo sabendo que ela tinha criticado, falado mal dele, ele foi lá orar por ela. Ore pelos seus inimigos, ore por quem fala mal de você. Entregue ele na mão do Senhor. Ele sabe fazer. A vingança pertence a ele. Ele sabe agir da forma correta, não você. Não seja vingativo, não seja. Também nos ensina a importância da misericórdia, do amor fraterno, mesmo quando somos injustiçados. Miriam foi lembrada não só pelos erros, mas principalmente por seu papel crucial na história de Israel, como líder ali em Êxodo. Essa foi mencionada várias vezes ao longo da Escritura, reforçando seu impacto duradouro. O legado de uma pessoa é composto tanto por suas vitórias quanto por seus fracassos. O importante é como respondemos aos nossos erros e continuamos a servir e inspirar os outros. O importante é como lidamos com nossos erros, no sentido, o erro é humano e nós erramos todo dia. Mas o que você aprendeu com ele? O que você vai fazer com isso? Mudar, melhorar, crescer, evoluir? Então você aprendeu. E quem continua errando é porque não aprendeu nada. História de Miriam, com todos os altos e baixos, é um poderoso exemplo de fé, liderança, humanidade, constante necessidade de humildade e confiança em Deus. Vamos ficar por aqui? Então eu vou fazer uma oração. Deus, muito obrigado por essa palavra grandiosa. Que um dia eu possa me encontrar com Miriam. E que o Senhor possa fazer de nós mulheres que somos, às vezes, fracas, que erramos, mas que o Senhor nos perdoe para que possamos crescer e evoluir como pessoa, como ser humano. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Acampa os teus anjos no livro e nos guarda de todo mal. Abençoa essa pessoa que está assistindo. Abre as portas do céu. Derrama bênção no lar. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada pelo seu carinho, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.